Ó, eu vou falar pra você, primeiro de tudo, antes de eu falar pra você no que a gente acredita, eu vou te falar no que a gente não acredita. A Umbanda não acredita em céu, não acredita em inferno, não acredita na vida eterna ao lado de um Deus Pai. A Umbanda não é uma religião cristã e não tem vertente cristã. Por uma corrupção histórica, né, pelo mito fundador da Umbanda, ela trouxe os seus cultos, né? Ela não. Os dirigentes, os terreiros históricos se construíram em cima de bases cristãs. E de um tempo para cá, a gente vem reconhecendo essa filosofia africana e tirando a igreja cada vez mais do terreiro, tá? O conceito de céu e inferno, o conceito de pecado, de um Deus punidor, né, de uma vida sagrada, é um conceito escrito por Santo Agostinho, que foi também um filósofo muito importante dentro da construção social, não só do cristianismo, mas de toda a construção social. Mas este conceito de céu e inferno é cristão. A Umbanda é uma religião de matriz africana, matriz indígena e brasileira, tá? Então ela é uma religião afro-indígena brasileira, ou ameríndia, apesar que a gente também tá derrubando esse tema. Sendo uma religião de filosofia ancestral, de filosofia em orixá, não há esses conceitos. Céu, inferno, pecado, diabo, tá? E aí eu pergunto para vocês, para que a gente acredita então? Para que ter uma vida decente e correta se eu não vou pro inferno mesmo? Por que deixar de fazer aquilo que eu tenho vontade se eu não vou ser condenado mesmo? Né? Se não vou arder no fogo do inferno eternamente, se não existe um diabo que vai me castigar, então eu vou viver a vida como eu quero, né? Vou fazer tudo que eu quiser. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez você tenha esse sentimento porque você é acostumado, assim como a maioria da sociedade, a pensar unicamente na vertente cristã, tá? Mas não é assim que funciona. Então agora eu vou contar pra você. No que a Umbanda acredita então? Ó, a Umbanda acredita na filosofia africana, tá? Uma filosofia ancestral. Nossos deuses são orixás. Dentro da filosofia africana, divide-se o mundo entre dois grandes mundos, tá? Um deles é o Orum. Orum, uma palavra em Yorubá. O Orum é a terra, o mundo onde habitam os corpos espirituais, ou seja, os espíritos, aqueles que não estão mais no Aie, né? Os nossos ancestrais. Os mortos não. E daqui a pouco você vai entender também que a Umbanda não acredita nesse conceito de morte, tá? Então, os corpos espirituais são viventes no Orum, que é o mundo espiritual. É também a terra-mãe, é também a nossa casa, é também o nosso lugar de origem. É de onde nós viemos e para onde nós retornaremos. É onde a nossa estrutura original e essencial está nos aguardando retornar. O Orum não é o céu, gente. Apesar de parecer, mas ele não é. A palavra Orum não é uma tradução para céu. E eu vou te dizer por quê. O Orum, ele tem outra definição, tá? Ele não é um espaço que agloba, por exemplo, só aqueles que são merecedores. Ou aqueles que tiveram uma vida no sagrado, como é a promessa do céu, né? O céu não é para todos, o céu é para aqueles que merecem. O Orum é para todo o corpo que deixa de ser um corpo vivente em terra, tá? Então ele não tem essa separação, não nesse primeiro momento. O Orum é dividido em outros planos, tá? Mas isso aí é um assunto mais complexo para a gente trabalhar em mentoria, trabalhar em curso. Mas existem mais divisões dentro do Orum. Hoje eu preciso só que você entenda que ele é um mundo, uma dimensão, tá? Que tá falando onde vivem esses corpos espirituais. Para vocês que estão chegando agora, boa noite, sejam todos bem-vindos. Ó, estamos com um desafio aqui, hein?
Compartilha essa live para 5 amigos. Compartilha com 5 amigos, que é pra gente ter bastante conteúdo pra gente trocar e discutir. Beleza? Então, Orum. E aqui, aonde a gente vive? Se lá vivem os espíritos, se lá vivem esses corpos em experiências materiais, espirituais, o Aie é esse mundo, o mundo como nós conhecemos, a Terra, né? O mundo como nós os conhecemos, aonde a gente vive a nossa experiência corporal, a nossa experiência materializada, tá? Porque o nosso espírito também tem um corpo espiritual. Nós estamos vivendo uma experiência num corpo materializado. Deu para vocês entenderem? Então vamos lá. Orum e Aie. Orum, o plano, a dimensão onde vivem os corpos espirituais. Aie, o plano e a dimensão onde vivem os corpos que estão em experiência material. Por que eu não falei que nós somos experiência material? Porque nós não somos, nós estamos, tá? O Orum é a nossa terra mãe. A gente tem que voltar para lá. O nosso lugar é lá. Aqui nós estamos vivendo uma experiência. Tranquilo para vocês? Deu para vocês entenderem? Comenta aqui comigo. Vocês conheciam esses termos? Vocês estão familiarizados? Posso tacar pau? Posso ir para frente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, beleza. Vamos para o nosso próximo slide? No que nós acreditamos, então? Em orixás. Muito se discute se a Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, uma religião de um Deus só, ou uma religião politeísta. A Umbanda é uma religião tida como monoteísta. Por quê? Deus criador para nós é um só, né? Que é Olorum. Olorum que criou tudo, inclusive os orixás. Olorum é um Deus afórmico, né? É um Deus não intervencionista. Nós não pedimos nada diretamente a Olorum, nós não damos a bênção em nome de Olorum, nós não pedimos a bênção em nome de Olorum. Quem criou a humanidade, galera, foi Oxalá, junto com Iemanjá, junto com outros orixás, amando de Olorum, tá? Mas Olorum não criou a humanidade. Os orixás são divindades poderosas que afetam as relações de tudo que existe, não só da humanidade, mas de como a gente se relaciona entre nós, de como nós nos relacionamos com a natureza, de como nós nos relacionamos com as nossas energias, com os nossos pensamentos. Então, os orixás são divindades que nos afetam, que afetam a estrutura social em todas as suas vertentes, tá? Cultuados na natureza. Aí tem muita gente que fala assim, ó. Muita gente não. Um questionamento até interessante. Os orixás vieram antes da natureza ou a natureza veio antes dos orixás, tá? O fato é que quando Olorum delegou uma função para cada orixá, deu a eles também a responsabilidade por um determinado espaço da natureza. E ali eles tinham que cuidar de todo o processo, do processo de plantar, de regar, de cultivar e fazer acontecer, tá? Então os orixás estão naturalmente ligados a esses ambientes. A força, o poder, a magia, os segredos, o misticismo de cada orixá está diretamente ligado a esses elementos. Tá? Assim como a gente tem Oxum na cachoeira, Iemanjá no rio, Ogum na campina, né, na agricultura também, nos campos de batalha, a gente tem Xangô na pedreira. Então, cada um ficou responsável pela natureza. E olha só que coisa mais linda, que filosofia mais interessante. Nós, né, nós humanos viventes aqui, nós vivemos de nutrição. A gente precisa se nutrir, né? Tudo é um processo nutritivo, não só se alimentar. Os pensamentos são um processo nutritivo, as palavras que eu emano são um processo nutritivo. E tudo que nós precisamos para viver, a natureza nos oferece. Tudo. O remédio que você compra na farmácia, ele veio da natureza.
A comida industrializada que você compra no mercado, ela veio da natureza. Por mais que ela tenha vivido vários processos, a ordem primária de tudo vem da natureza. Então, de certa forma, partindo desse princípio, nós de cara já somos totalmente dependentes da natureza o tempo todo. Para não falar da água, do ar, né, do clima, de como tudo nos afeta. A natureza também tem um poder muito interessante de nos mostrar a nossa pequenez, né? Porque quando a natureza se enfurece, se revolta, né, e se vira contra a humanidade, pouco podemos fazer, né? Aliás, somos totalmente impotentes em relação a essas fúrias, a esses ataques, tá? Por onde nutrem nossa sobrevida. Orixás não são forças. Ó, até pouco tempo atrás, né, a gente divulgava, a gente ensinava a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, que era a Umbanda que até então a gente conhecia como identidade, né, como uma Umbanda oficial. Como eu falei para vocês, de uns anos para cá, depois de alguns estudos, se reconhece que a fundação da Umbanda por Zélio é um mito, né? A Umbanda já existia e ela tem origem africana. Ela tem origem em outros cultos, como o Calundu, né? Como o culto da Jurema, outros cultos pelo Brasil afora. Então, nesse discurso de Zélio, Orixá sempre foi entendido pela Umbanda, tá? Que inclusive isso era tido como uma diferença entre a Umbanda e o Candomblé, né? O Orixá sempre foi entendido pela Umbanda como força, como uma força atuante, né? Dividida entre universal e cósmica, mas força presente. Hoje, que a gente entende essa filosofia ancestral africana, orixás não são forças, orixás são deuses, são divindades com arquétipos humanos, com aparência humana, com habilidades humanas e poderes divinos, tá? Eles sempre foram divindades. Eles não foram homens que se tornaram deuses. Eles sempre foram divindades, tá? Mas não são forças. E também não dá pra gente dizer que são espíritos como a gente compreende o espírito, por exemplo, nas teorias de Allan Kardec. Porque aí eu estaria dizendo que eles viveram e morreram, né? E eles não morreram, eles ainda vivem. Então, são divindades, né? Portadores, inclusive, da imortalidade. Deu pra vocês entenderem? Ficou mega confuso. Se eu estiver falando rápido, vocês me avisam, tá? Porque às vezes, como é um assunto que eu já domino, eu acabo falando mais rápido, tá? Então, tranquilo, manda pergunta aqui que eu vou lendo, vou perguntando pra vocês, vou conversando com vocês. Vamos lá, ó. Onde vivem os orixás? No Orum e no Aie, tá? Os orixás vivem nos dois mundos. Eles atuam nos dois mundos e nos dois eles têm vida, tá? Mas a terra de origem é o Orum. Eles também vêm ao Aie quando nós os revivemos. Por isso que é importante que a gente construa um legado, porque nesse processo de construção nós revivemos orixá. Nós damos vida aos nossos ancestrais. Pode se comparar com o panteão grego? Ju, mas na estrutura sim, tá? Se você for pensar naquela estrutura, sim. De ordem, de delegação, de cada um no seu quadrado e ao mesmo tempo tudo fluindo de uma forma conexa, né? Sim, né? Mas a gente, né, que vive dentro da Umbanda, só para eu te responder, a gente não vê os orixás como mito, por exemplo. A gente vê como total realidade, né? Então a gente não considera, são os mitos africanos, não são mitos, são realidades, tá? Mito que eu digo, inclusive, no sentido de ser fantasioso, tá, gente? Porque mito é aquilo que explica algo, então nem todo mito é fantasioso. Deu pra vocês entenderem? Mas a estrutura seria a mesma, Ju, sim, dos deuses do panteão grego, tá? São lendas. Os orixás não são lendas, tá? Os orixás existem. A gente acredita nisso como realidade. Não é uma história para dominação humana.
Não é uma forma de pregar medo como tipo homem do saco, sabe? É uma realidade. A gente entende a existência de orixá até hoje, vivos, presentes e ativos, reais, tá? Eu não sei se vocês sabem também, fica viés de curiosidade. O que a gente tem são itãs, né? Itãs são histórias dos orixás, são contos dos orixás, que tem o objetivo de nos trazer ali um reconhecimento de personalidade, de comportamento. Nós chamamos de itãs. E existem os oriquis. Os oriquis são poesias dos orixás. Então elas já têm um viés mais artístico, elas costumam ter mais rima, elas costumam ter umas reflexões mais profundas, né? Mas ambas no sentido de nos fazer reconhecer essa ancestralidade, tá? São vivos ou mortos? Vivos, tá? Vivos. Os orixás são imortais. Então, a gente fala de uma ancestralidade, gente, reconhecida há 6.000 anos antes da Era Comum, né? Para quem é cristão, a Era Comum seria antes de Cristo. Para quem não é cristão, a gente chama de Era Comum. 6.000 anos. Então, os orixás, eles são personagens milenares, né? Vem de toda a antiguidade. Existe um pensamento tão lindo sobre Sankofa, né? Que é a ideia de olhar para o passado, no presente, para entender o futuro. A incorporação de um orixá, por exemplo, ela traz isso ali, ó, na nossa frente. Se você aqui já foi no terreiro, se você já viu orixá emanado, orixá incorporado, você viu Sankofa na sua frente. Ou seja, uma força, né, uma divindade da antiguidade, o passado, se fazendo presente naquele momento para trazer perspectiva de futuro. Porque quando você está diante de orixá, você faz pedidos, né? Você entrega coisas, você espera uma situação próspera, mais futura. Então a emanação de orixá, ela é um encontro da antiguidade com o presente em prol do futuro. Mas eles são vivos, tá? Qual a relação, por exemplo, Xangô na pedreira em relação à força que não é para comparar? Qual a relação, então, por exemplo, Xangô na pedreira? Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi. Você achava que Xangô na pedreira era pela força que ele tinha. Não, Olorum, ele delegou mesmo uma área para cada orixá, tá? Ele deu. Ó, você vai cuidar disso, você vai cuidar disso, você vai cuidar disso. Tá? Não há um sentido poético por trás dos pontos de força. Tanto que a gente tem alguns itãs, para você entender, por exemplo, que dizem que Olorum, de primeiro, ele deu a Ogum a agricultura. E Ogum não quis, né? Ogum passou para um de seus irmãos. Existem mais de 320 orixás, tá, gente? Então, a gente conhece os 8, né, os 9 básicos, às vezes você conhece 10, 12, mas existem muitos orixás. E aí Ogum passou esse campo de força para um dos seus irmãos, porque ele não queria a agricultura, né? Ele queria o campo de batalha por conta do metal. O Batalá tinha ensinado para ele os segredos do metal, né? E aí Ogum entrou nas Campinas, que são os lugares de guerra. Mas Olorum determinou para ele de começo a agricultura e ele não quis, tá? Então não tem uma relação poética. Ah, Oxum está na cachoeira porque a cachoeira é profunda e Oxum é profunda. Não, cada orixá ficou com uma parte, tá? E Iemanjá, pessoal, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, ela é cultuada na praia, na água salgada. E isso é tão intrínseco, é tão cultural que nem se muda mais. Mas no continente africano, Iemanjá é cultuada no rio, tá? Assim como Oxum é cultuada na queda da cachoeira. E Iemanjá, né, ou Iemonjá, que é como fala em Yorubá, ela é cultuada no rio. Mas aqui no Ocidente, ela é cultuada nas praias. E não tem problema, tá, gente? Ela aceita as oferendas do mesmo jeito, ela continua amando a gente do mesmo jeito. Fiquem com seu coração em paz. É só a nível de curiosidade mesmo, tá?
Os orixás são ancestrais? Foca aqui em mim. Se você entender isso agora, você vai saber se você é ou não uma pessoa de axé. De axé que eu digo na filosofia de axé. Quando eu pergunto para um cristão, qual é a origem da humanidade? Qual a origem da humanidade, gente? Adão e Eva. Isso é um mito originário, né? O mito originário de um povo. Quando eu trago isso para a filosofia africana, qual é a origem da humanidade? Os orixás. Os orixás foram os primeiros. E eles foram tendo seus descendentes, que foram tendo seus descendentes e foram tendo seus descendentes, e hoje existe você. Você. Então, orixá é ancestral? É. Orixá é ancestral. Quando a gente diz, eu sou filha de Ogum, né? Quando o oráculo, os búzios, ou o sacerdote, ou seja qual for o método que a sua casa usa, né? O método da cruz ancestral, seja qual for o método que a sua casa usa, significa de fato que a sua linhagem familiar descende de Ogum. Ogum mesmo. Olha que sensacional, gente. Vocês não estão emocionados? É muito emocionante isso, vai. É muito emocionante isso. Porque a coerência no discurso, né? Então, ser filho de axé, ser filho de um orixá, é ter ele na sua descendência. E é por esse motivo que é possível descrever as características de uma pessoa através dos ancestrais dela. Você achava que era joguinho de magia, né? Que era chute. Tipo o zodíaco que a gente vê, apesar que não, o mapa astral dá pra ver tudo, ele tem toda uma lógica também. Mas não é chute não, gente. Como a gente conhece o comportamento de um filho de Ogum, eu conheço também o comportamento da descendência dele. É normal. Então se você é filho de Ogum aqui, você é meu irmão. E nós com certeza temos características em comum. Porque o Ogum ensinou isso pro filho dele, que ensinou pro outro, que ensinou pro outro, que ensinou pro outro, que de alguma forma chegou em você. Porque isso é um legado. Deu para você entender agora o tema da nossa live? Esse processo de construção é um legado. As minhas filhas, elas com certeza vão ter traços que remetem a mim. Quando eu não mais estiver aqui, vai ser possível que algum de vocês olhe para as minhas filhas aqui fazendo live, porque elas vão ser mulheres de terreiro, e vocês vão falar assim, cara, você fala igualzinho a sua mãe. Nossa, sua mãe usava esse mesmo tom de voz. E eu nunca ensinei para elas o meu tom de voz. Isso é um legado. É aquilo que você deixa de sabedoria para continuação dos seus saberes. Não é porque você é o top de linha e quer que todo mundo saiba o que você sabe. Você ensina de forma inteligente e proposital para que os seus saberes não morram, não sumam. Vou compartilhar deixa eu ver aqui, que lindo, faz muito sentido por ter muito Ju, tem todo sentido, né? Porque as outras histórias, os outros mitos que eu conheço, o próprio de Adão e Eva, ele deixa vários furos no caminho, né? Que a gente fala, não, mas peraí, a gente descendeu de Adão e Eva, a gente descendeu de Abraão, né? Então deixa vários furos. Agora a gente consegue entender essa cronologia, né? E é uma filosofia, tá, gente? Não é tipo, uma não desmerece a outra. Não existe isso aqui. Toda religião tem seu lado certo, toda religião tem sua filosofia. E você vai escolher aquela que você quer construir sua ética e sua moralidade. Tá? Qual é a religião que você vai escolher para seguir seus princípios éticos? Mas essa então é a origem dos orixás, né? Todo mundo é filho de orixá? Não, não é. Todo mundo não é filho de orixá, tá? Deixa eu explicar para vocês isso direitinho. Todo mundo tem ancestral, independente da religião. Isso não é uma questão de religião, né? Ninguém nasceu do repolho. Então, todo mundo tem ancestral. Orixá, a minha relação com o orixá é uma relação de troca, é uma relação de afeto. Se eu não reconheço Ogum como pai, desta forma ele também não me reconhece como filha.
Então, eu não sou filha de orixá se eu não me reconheço como tal. Deu pra vocês entenderem? Então, se uma pessoa que não é do axé, aí ela chega pra você e fala assim: "Ah, então quem são meus pais de cabeça?" Não tem como a gente identificar naquele momento. Primeiro ela precisa se reconhecer como alguém do axé, porque até aquele momento ela não tem. Ela não tem essa personalidade, ela não tem essas características, porque ela não tem essa troca, tá? E eu falei uma coisa pra vocês ontem num vídeo que eu fiz de Exu, e eu vou repetir aqui hoje. A maior besteira que a gente faz é tentar entender uma religião pela perspectiva de outra, tá? Porque toda religião ela tem inclusive uma perspectiva de olhar. Você não pode pegar uma pessoa que é cristã e que se reconhece em origem em Adão e Eva e que acredita que depois da morte ela vai receber a vida eterna ao lado de Deus e querer enfiar na cabeça dela que ela tem uma filosofia ancestral. Ela, o que ela acredita é real para ela. Então é real. Se é real para alguém, é real. Tá? Então vamos parar com essa história de é todo mundo, é só metade, é só quem é. Não. Para quem se identifica no axé, a história é essa. Tá? Tiago, boa noite. Se meu pai de sangue é de Ogum, como pode ser eu de Xangô? Tiago, existe uma conta, ó, eu vou te falar. Eu vou te falar bem por cima, tá? Qualquer coisa, depois você me manda um direct que eu tenho uma matéria sobre isso e te mando, mas é até meio confuso. Você pode cruzar com o seu pai mesmo, paterno. O pai da sua mãe também tem interferência. E os tios, no caso, os seus tios, né? Os irmãos da sua mãe também têm interferência. Então pode acontecer de cruzar assim. Mas num geral, a nossa coroa é hereditária. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vou montar aqui, gente. Se ficar confuso, me fala, só para você entender, tá, Thiago? Como eu entendo. Então, assim, ó, o seu pai, ele é de Ogum com Oxum. A sua mãe é de Xangô e Iemanjá, tá? Se a sua mãe é de Xangô e Iemanjá, Xangô está na coroa ou do seu avô ou da sua avó. Deu para você entender? Por parte de mãe, porque ela herdou essa coroa. Então você tem que olhar essa linha: seus tios, seus avós maternos e o seu pai. Pode surgir dessa conta, assim. Mas me manda um direct depois, só manda assim, ó, eu sou o Thiago que fez a pergunta de Ogum. E eu vou te mandar um texto que eu tenho sobre isso. A sua pergunta também traz um outro viés interessante. Eu nem coloquei isso aqui no slide, eu vou até tirar aqui pra gente falar.
Ah, tá. É essa aqui, ó. Se todo mundo é filho de orixá. Então deu para vocês entenderem que não, a gente não analisa uma pessoa de outra religião com a nossa, porque isso também é uma espécie de intolerância, tá? Deixa eu passar para o próximo slide. Bom, então vocês entenderam o que é orixá, né? A nossa relação com o orixá, como que ela se dá? Me identifiquei, então, uma pessoa de axé. Sou uma pessoa de axé, né? Como que começa esse processo? Se não existe diabo, se não existe pecado, o que é que o orixá espera de mim? Tá? Pensando nesse sentido. Relacionamento de troca. Isso é um saber de Exu, tá? A gente fala que Exu é o dono da banca. O menino que brinca no mercado, como diz o Baba Sidney. Por quê? Porque todas as nossas relações são relações de troca, inclusive com a ancestralidade, tá? É importante. Se você vem até mim, recebe alguma espécie de conhecimento, recebe uma consulta, recebe um axé, se eu te ajudo de alguma forma e você não me deixa nada, você na verdade me roubou. Vocês entendem esse conceito? Porque se você veio, levou algo que era meu, mas não deixou algo que era seu, você me roubou. Então, esse pensamento, como a Umbanda não tem mais o pensamento na caridade, a caridade é um pensamento kardecista, né? Filosofia de Exu nos ensina a reconhecer o trabalho do outro e o nosso. Se você foi beneficiado pelo meu trabalho, me auxilia. Se você tá aqui, está gostando do que eu tô falando? Então compartilha a live, curte, põe nos comentários, porque eu sou uma criadora de conteúdo e é dessa forma que eu monetizo o meu trabalho. Não vou fazer isso. Então tá bom, me manda 2 velas pelo correio. Não, então faz o seguinte, me liga e me ensina alguma coisa você. Deu para vocês entenderem? Troca. Não é sobre grana. Não é sobre grana. É sobre intenção. Então, se você vai no terreiro, pela primeira vez na vida, você vai conhecer um terreiro novo, leve uma vela, leve uma pinga, leve dinheiro, consuma do terreiro, consuma na lojinha do terreiro, sabe? Não vai comer coxinha no bar da frente se o terreiro vende lanche, porque o terreiro se sustenta desse valor. E você foi lá, você recebeu axé, você recebeu ajuda, você saiu com uma solução. Então, você criar esse pensamento de recompensa e reconhecimento, você entende a via de troca. Inclusive você, aí que está me assistindo, pare de fazer as coisas de graça para os outros. Reconheça o seu trabalho. Se você estudou, se você aprendeu, se você teve que se esforçar e hoje alguém precisa que você faça isso, cobre. Cobre de alguma forma, gente. A pessoa não tem dinheiro para te pagar, mas ela tem o quê? Ela tem o quê? O que ela vai te ensinar? O que ela vai trazer para você de volta? Porque senão essa relação vai afundar. Porque uma relação onde só um perde não dá certo, tá? E isso também serve para a filosofia ancestral. Todos os nossos orixás, todos os nossos guias, nosso preto velho, caboclo, os nossos irmãos de terreiro, nossa mãe de santo, pai de santo, todos. Relacionamento de troca. Você quer emprego? Paga Exu primeiro. Você quer saúde? Paga o Mulu primeiro. Você quer proteção? Pague Ogum primeiro. Porque esse relacionamento onde você vai lá, senta e troca e pede, você está colocando o orixá numa posição de empregado. E ele não é. Então, se você quer, primeiro você paga. Tá? De alguma forma. Faz um ebó. Ah, não tenho dinheiro para fazer um ebó, acende uma vela. Não tenho dinheiro para fazer põe um copo d'água. Água você deve ter. Se você não tiver, você pede para alguém que ninguém vai te negar um copo d'água. Vai lá e põe um copo d'água, põe a mão em cima do copo, reza. Conversa, fala que hoje você tá pondo um copo d'água porque é tudo que você tem para dar. Porque o seu melhor é um copo d'água. Sabe o que você vai receber de algum? O melhor dele. Porque você deu para ele o seu melhor. O copo d'água. Mas era tudo que você tinha. E ele vai te devolver na mesma proporção, te dando o melhor dele.
Então é uma questão de consciência, tá? Ó, relacionamento de troca, saberes de Exu. Ofertamos alimento, bebida, dança, festa, honra ao seu legado, reverenciamos a sua existência. Então, se você é uma pessoa de axé, você tem um compromisso ético e moral com o seu orixá. Seu orixá, ele te ensinou um comportamento ético e moral. Quando você não faz isso, você desonra os seus ancestrais. Você envergonha os seus ancestrais. Gente, tira sua cabeça longe a beça. Pensa na sua mãe. Pensa assim, ó. Quantas vezes você deixou de roubar porque você ficou com vergonha de imaginar a sua mãe te buscando na delegacia? Quantas vezes você deixou de sei lá, de sair muito louco, bêbado, batendo um carro para todo lado, porque você pensou que você poderia matar uma pessoa inocente? Sua mãe e seu pai, sabe aquela sensação que você fala assim, nossa, eu não quero nunca que minha mãe passe por isso? Isso é desonra. Sua mãe te buscar na delegacia porque você roubou algo que não lhe pertence é uma desonra. A gente também tem que ter essa responsabilidade quando a gente pensa em orixá. Então, por exemplo, se você é filho de Exu, né? Exu é o senhor do dinamismo, é o senhor do movimento, é o senhor da comunicação, né? Procrastinação desonra Exu. A preguiça em excesso desonra Exu. A palavra dada e não cumprida desonra Exu. Como Xangô, se você é filho de Xangô, Xangô é o governante dos governantes. Se você pensa em Xangô só na aula da justiça, olha para mim aqui agora. Xangô é muito mais do que isso. Xangô é o governante dos governantes, o maior exemplo de governo e liderança, aquele que governa para todos por igual. Xangô não tem nada a ver com a sua justiça individual. Ele não tem nada a ver com o seu processinho do INSS. Ele tem a ver com as 14 milhões de pessoas que estão alegando pobreza no período de pandemia. A justiça de Xangô tem um pensamento coletivo. Todos têm que ter. Todos têm que ter a oportunidade. Então, quando você deixa de honrar suas contas e não dá uma satisfação e não trata o outro como dignidade, você desonra o ancestral. Quando você tem a oportunidade de liderar e trata a pessoa que está aprendendo com você com menosprezo, desonra ancestral. Então, a gente honra e reverencia os orixás. Através do nosso comportamento, através da nossa presença dentro de terreiro, através das festas de terreiro, através da comunidade, a gente dá vida aos ancestrais. A gente mantém vivo os nossos ancestrais, tá? E eles precisam disso. Em troca disso, em troca do que você dá para eles nos concedem saúde, eles nos reconhecem como filhos de santo, eles nos dão prosperidade, que nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de bens, nós estamos falando de fortuna, nós estamos falando de satisfação, prosperar em todos os ambientes, amorosos, familiar, amigo, financeiro, tá? Ele te dá alegrias. Então vamos lá. Se você reverencia e honra o seu ancestral e oferenda o seu ancestral, ele em troca te devolve saúde, prosperidade, alegria, fartura e te reconhece como filho. E quando ele te reconhece como filho, olha o que eu escrevi lá embaixo para vocês. Ética ancestral. A ética ancestral, ela é muito clara no que diz respeito ao comportamento parental, tá? Não só do pai como da mãe. Você tem que criar seus filhos, você não pode abandonar os seus filhos, você precisa honrar os seus filhos, você precisa criar, educar os seus filhos. E aí eles fazem tudo isso com a gente. Eles nos tratam como filhos. Imagina você recebendo todos os benefícios da ética ancestral de Ogum. E automaticamente, quando você tem que honrar a existência dele, você já torna a sua vida melhor. Deu para vocês entenderem? Deixa eu ler um pouquinho de pergunta aqui para vocês acalmarem o pensamento. Me arrepiei.
Tem como saber nossos orixás através da personalidade? Vejo muito palpite sobre isso. Ai, é Ariadne, né? Ariadne, não tem. Para confirmar, não tem, tá? Para você falar assim, não, eu tenho certeza. Na verdade, esses palpites, eles acabam fluindo até como uma espécie de brincadeira, né? É igual quando a gente fala que ariano não é insuportável, é bravo, é chato e bababá. Porque é legal de ver, né? É legal a gente reconhecer os nossos pais e identificar as personalidades. Mas dizer que só por isso não dá, tá? É preciso uma consulta mística mesmo, uma consulta magística. A Umbanda não trabalha com búzios, né, no geral. O búzios ainda é muito presente no candomblé, na Umbanda nem tanto. Não sei dizer para vocês se com essas novas adaptações vai mudar. Mas a Umbanda tem outros rituais que é para abertura da coroa, tá? Pra gente conseguir saber a coroa. Os guias, né, os nossos ancestrais, as nossas entidades, por exemplo, também podem manifestar, também podem falar, fulano é filho de tal, ciclano é filho de tal, tá? Mas assim, sem um viés sagrado, sem um viés que transcende, não dá, não, é tudo palpite. Até porque, se você for olhar a fundo, é difícil um orixá que tenha personalidades únicas e exclusivas dele, né? Porque a gente vai falar, por exemplo, de Ogum. Ogum, ele é bravo. O Oxóssi também é, né? Dentro da seriedade. Porque, na verdade, eles não são bravos, são sérios. Então, não dá pra você... Yansan, os filhos de Yansan também têm um comportamento. Só pela personalidade não dá pra arriscar, tá? Você não é chato, não? O que você é, Pai Well, que você não é chato? Ariano! É verdade. Lembrei. Gente... O Pai Well é o amor da minha vida no axé, né? Ele é minha maior referência. Ele é lá de Salvador. Ele é ariano. E o Bruno, que é o amor da minha vida aqui, meu marido mesmo, meu companheiro, também é ariano. Então acho que eu sou uma pessoa muito sádica. Vocês não concordam comigo? Porque o povo difícil. Mas é brincadeira, tá? Eu vou até aproveitar o seu gancho, pai, para responder a Ariadne. Por exemplo, ariano. A gente fala muito que ariano é chatão, né? Que é bravo, é grosso. Mas são pessoas muito determinadas, muito perfeccionistas, muito bom em tudo que fazem. São pessoas de compromisso. Então, tem outras vertentes que a gente não consegue cruzar, tá? Mega xodó. É. Oxalá tá vendo, viu, Pai Well? Você mentir na live, tá? Ele tá assistindo. Deu para vocês entenderem sobre ética ancestral, gente? Eu salvei 2 vezes o mesmo. A gente consegue transitar entre os mundos? Ju, no transe, sim. É possível, tá? Mas eu não acredito que de forma proposital. Durante o transe, é possível que você tenha algumas percepções. Eu não sei se dá para te dizer que chega a ser um trânsito. Sabe, tipo, você não vai andar livremente no Orum e fazer registros. Mas algumas lembranças, sim. Existem alguns médiums, né? Alguns corpos de transe mediúnico que retornam com sensações bem reais. Às vezes cheiro, às vezes gosto na boca, sensação física. Então é possível, sim, mas não chega a ser um trânsito, tá? É mais uma conexão de sensações ali. Meu filho é ariano, super amoroso, gratidão. Tá vendo, Ari? Não dá pra gente calcular, né? Meu marido também é ariano, ele não é muito amoroso, não, ele é meio grosseiro, mas ele é muito gentil, por exemplo. Muito gentil, né? Mas assim, ele não é muito arreganhado, não. Mas o Pael é arreganhado. O Pael já é arreganhado, já é de sorriso largo. Então não dá pra gente traçar assim, não. Gente, vamos lá. O que é que nós tememos? Se a gente não teme o diabo, se a gente não teme o inferno, se a gente não teme queimar no mármore, né? O que é que a gente teme? A gente teme a desonra ancestral, que foi o que eu acabei de falar para vocês agora, que na verdade a desonra ancestral vai fazer com que a gente deixe de ser visto como filho. Então, o filho de santo, estar dentro do terreiro é um compromisso de muita responsabilidade, né? Quando você vai realmente se assumir, né, vai fazer a sua iniciação, porque você é um filho de santo depois que você inicia.
quando você vai fazer a sua iniciação, você também está fazendo ali todos os seus compromissos. Você está dando a sua palavra. Nós vamos fazer uma live na semana que vem só sobre a palavra, para vocês entenderem como isso é importante na vida. Mas hoje eu só vou falar isso para vocês. Você está se comprometendo, tá? Com o seu orixá. E a partir daquele momento, existem coisas que você deve fazer. Existe um compromisso que você totalmente sente e deve fazer. Quando você desonra esses compromissos, você também deixa de ser filho de santo, tá? E isso geralmente não é o que a gente quer, tá? Então é um dos nossos temores. A fúria dos orixás. A fúria dos orixás pode nos causar muitos problemas, inclusive de viés pessoal, né? Inclusive sobre como nós nos sentimos, como nós estamos lidando com a vida, com as questões. Então, por exemplo, eu e o Thiago, que somos filhos de Ogum, a gente oferenda Ogum que é para acalmar ele. Porque se ele ficar nervoso, se ele se enfurecer contra nós, né, ele corta as nossas cabeças. Porque Ogum furioso corta a cabeça dos seus. Então, entender que os orixás, as divindades, não são, gente, vistas ou tidas como santos católicos. Olhar para um orixá não é sinônimo de olhar a perfeição, de comportamento, de postura ou o ápice da santidade, não é. O orixá é uma divindade que tem poder, mas ela tem qualidades e tem defeitos, ele tem pontos fortes e pontos fracos. Ele tem muito posicionamento e muita vulnerabilidade, talvez por isso que eles nos representem tão bem, tá? Mas olhar o orixá não é olhar um santo. É olhar um ser poderoso, divino. Então, manter ele calmo é muito interessante para nós. Tá? Manter ele satisfeito com a humanidade é muito interessante para nós. Desproteção, né? Porque até então você tinha aí os saberes da sua ancestralidade na sua vida. A Sobol Fusomé, ela fala muito lindamente que insights, né, que instinto é a sua ancestralidade te soprando os segredos de sobrevivência. Então vamos lá, ó. A Sobol Fusomé, que é uma escritora, né, africana, ela escreveu O Espírito da Intimidade, um livro maravilhoso, onde ela diz que instinto é a sua ancestralidade te soprando segredos de sobrevivência. Então, quando você fica desprotegido, né, você fica também mais vulnerável. E a gente tem muito medo disso. E a gente tem medo de não ancestralizar. Olha só, todo mundo tem ancestral, mas nem todo mundo é ancestralizável. Porque para eu me tornar um ancestral, olha que eu preciso. Deixa eu só ver essa pergunta que eu vou responder para vocês. Como buscar mais informações sobre a ancestralidade do meu orixá, sendo ele descoberto há pouco tempo? Logunã. Lô, você tem um desafio grande e eu vou te explicar por quê. Logunã, ela não é considerada uma orixá no panteão africano. Logunã, ela é cultuada nos terreiros ainda de Zé Hélio de Moraes, né? E ela não é cultuada, ela não é um orixá africano, tá? Alguns terreiros ainda cultuam Logunã. Eu, por exemplo, já não cultuo mais, né? Já não cultuo mais. Mas buscar informação de orixá, o lugar mais certo sempre dentro do terreiro. Dentro do terreiro é o melhor lugar. Conversar com seu pai de santo, conversar com seus irmãos de santo, conversar com seus guias. Vai ser o melhor lugar para você buscar respostas, né? Logunã é a orixá do tempo, Oia tempo, né? A orixá que remete à paciência. Mas ela, com essa nova ressignificação da Umbanda, ela deixa de ser considerada por ela não ser um orixá do panteão africano, tá? Mas não dá pra gente não dizer que não existe, porque se ela existe pra você, ela existe, né? Ela foi cultuada por muito tempo. Eu, particularmente, gostava muito da ideia de Logunã. Mas hoje eu escolhi um lado para estar e ela não faz parte desse lado.
né? Mas me chama lá depois também que a gente conversa mais sobre isso. Acho que fica mais fácil. Não vai acabar confundindo você e não é meu objetivo. Não vai te desanimar. Me chama lá que depois a gente conversa. Se aproxima de Yansan, retorna seu Ori ao panteão. Se aproximar de Yansan, retorna seu Ori ao panteão. Ah, sim, sim. Mas, ô Pai Well, como que ficou a questão de Logunã? Você sabe dizer? O Pai Well também acho que cultuava Logunã antes. Deixa ele responder, vamos ver. Depois você me chama lá e eu te falo, tá? Se ele responder aqui, a gente para e lê. Ó, eu vou abrir aqui de novo. Ai, gente. Porque eu quero explicar uma coisa pra vocês muito importante. Ali, ó. Olha lá. Não ancestralizável, aquele que é esquecido. Ele sucumbe, ele se desencanta. Então, às vezes, você pensa assim: ai, fulano é tão ruim, fala mal de todo mundo, é grosseiro com todo mundo e vaso ruim não quebra, né? A gente não pensa assim. Na verdade, esse vaso ruim vai quebrar. Porque se o fulano toca a vida das pessoas
negativamente, quando ele morrer, né, quando essa vida dele aqui acabar, vai ser um alívio para as pessoas. E aí ninguém mais vai falar dele. Ninguém mais vai lembrar dele. E se você é esquecido, você morre. Então, a morte do espírito na filosofia africana, ela é o esquecimento. Enquanto você for lembrado e festejado, você vive. E enquanto você vive, você sempre vai ter a chance de retornar ao Aie. Deu para vocês entenderem, então, por que mesmo sem pecado, sem céu, sem inferno, sem punição, as pessoas de Axé são pessoas que têm uma cartilha de comportamento? Deu para você entender por que eu não posso sair fazendo o que eu quiser da minha vida, à torto e à direita, e tocar as pessoas como eu quiser, sem ser responsabilizado? Porque, na verdade, eu vou ser responsabilizada da pior maneira possível. Vai acabar para mim qualquer possibilidade. E até que esse espírito se sucumba a sofrimento. Então, gente, construa seu legado. Era isso que eu ia vir falar para vocês hoje. Construa o seu legado. Não é o que você deixa para as pessoas, mas o que você deixa nas pessoas. Seja gentil sempre que possível. Ajude sempre que possível. Receba ajuda. Crie relações legítimas e honestas. Toque as crianças da sua família, os seus filhos, com amor. Ensina os seus filhos a te cultuar. Fala para os seus filhos sobre a ancestralidade. Leva seu filho para fazer um ebó com você, para ele ver como que é ofertar orixá. Ensina, fala. Fala, porque senão ele não vai ensinar para o filho dele, que não vai ensinar para o outro. E quando você se tornar bisavô, você vai ser esquecido. Todo mundo aqui tem preto velho, né? Eu espero que sim, uma preta velha bem porreta. O seu preto velho, a sua preta velha, é seu ancestral. Ele é da sua família. Ele é da sua linha. Ele é da sua família, assim como os orixás. Só que talvez ele seja tataravô do seu tataravô. E aí, por ordem natural da existência, é claro, o nome, a palavra, a vivência dele já foi esquecida, já saiu da boca. Mas hoje, ele trabalha com você aqui no Aie, ele te ajuda aqui no Aie em troca, não é caridade, de você manter ele vivo, com culto, com reverência, com respeito, com festa, com oportunidade. Então você tem que se tornar ancestralizável para que o seu espírito se mantenha vivo. E a única forma de você fazer isso é construindo um legado onde as pessoas se lembrem de você e te queiram bem onde quer que você esteja. Então nunca se perca da sua ética e da sua moral. Nunca perca uma oportunidade de ser ético. Se você tiver que escolher entre dinheiro e ética, seja ético. Porque a ética é o que vai te custar caro de verdade. Tá? Vou trocar aqui o slide, já tô acabando, tá, gente? Não sai não, fica aí comigo. Já vamos encerrar. Acho que já é o último. É o último. É o último. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, senão eu perco muito. Eu vi a Ju falando, lembrou... É perfeito, Ju, esse filme Viva a Vida é uma Festa, todo um bandista tem que ler. Tem que assistir. Esse, o Soul, tá? São filmes que trazem uma percepção dentro da filosofia africana. No caso ali, a filosofia mexicana, né? Mas é a mesma ideia. É um puta exemplo. Perfeito. Tá? Vamos ver aqui o que o El comentou. E o melhor, não sejamos assassinos de outros para não matar o nosso próprio espírito. No mês de junho, pedimos para não continuarmos reproduzindo atitudes que apagam corpos LGBTQIA+, dentro dos nossos terreiros. Gente, vocês estão vendo por que eu amo esse ariano? Porque é isso, ó. Vocês já seguem a TUS? Sigam a TUS. Tenda Umbandista do Saber, fica lá em Salvador. Eles estão fazendo um projeto de acolhimento, né? Esse mês é o mês do orgulho gay, do orgulho LGBTQIA+, e eles estão com um projeto lindo sobre esses corpos no terreiro. E não assassinem os outros. A gente tem que parar
de desencantar a vida dos outros. Porque esse assassinato não é pegar uma arma e ir lá e apagar o outro. Também, né? Também isso. Mas não é sobre isso. É sobre silenciar, sobre negar a oportunidade, sobre impedir que o outro se encante com a própria vida. Sobre colocar ele nas situações mais desumanas e subhumanas, que é o que acontece com o preto no Brasil, com o LGBTQIA+, o que acontece com as mulheres, né? A gente invalida que a existência do outro seja encantada. Então foi lindo, obrigado pela sua colaboração. Tamo junto. O que a gente espera, então, desse legado? Pra gente fechar essa live de hoje, é o último slide, hein? Devemos esperar exatamente o que nós oferecemos aos deuses, aos ancestrais, aos nossos e a nós mesmos. Lembre-se sempre, sempre, Exu é o dono da banca. É troca, tem que ter troca. E olha só, lembra que eu falei pra você do copo de água? Se tudo que você tem para oferecer para sua espiritualidade hoje é um copo d'água, você está dando o seu melhor. E o que você vai receber é o melhor da espiritualidade. Então não é sobre valor monetário, construir um ebó maior do que o seu braço aguenta carregar, com todas as flores e frutas do mundo. E muitas vezes não é o seu melhor. Muitas vezes você não comeria aquele ebó. Muitas vezes você dá para os seus orixás, para os seus guias, coisas que você repugna. Ah, mas eu aprendi que é assim. Não, gente, é troca, é afeto. Se você tá dando para ele uma coisa que você odeia consumir, com que sentimento que você oferta isso? Vamos lá. Vou convidar, vamos ver, deixa eu escolher alguém aqui. Ai, vai ter podcast com a Sophie, gente, minha filhada linda, minha filha de santo maravilhosa. Vou convidar, deixa eu ver, a Ju. Vou convidar a Ju para tomar um café aqui em casa, né? Só que eu vou fazer bolo de fubá. Eu odeio bolo de fubá. Odeio, não sei pra que existe bolo de fubá. Mas é o que eu vou fazer pra dar pra Ju, porque eu sei que a Ju gosta. Vocês concordam que a partir do momento que eu não gosto de bolo de fubá, mas vou dar o bolo pra ela, a gente não tá compartilhando, porque eu não vou comer. Porque eu não quero nem ver. Porque só de eu olhar o bolo me dá ranço. Então eu não tô compartilhando. Então eu não tô dando o melhor de mim pra ela. É exatamente assim que funciona a nossa relação com os nossos orixás. Dá pro seu orixá o melhor de você. Se você não gosta de bolo de fubá, não faz o bolo de fubá. Vamos achar um bolo que eu goste muito e a Ju também goste muito, para que a gente se sente e reparta o bolo. E troque o bolo. Deu para vocês entenderem? Acho que sim, né? A vida em sua totalidade é o que nós esperamos, porque eu me comportar de um jeito ético e moral vai fazer com que eu tenha consequências mais favoráveis a mim, porque as minhas causas são éticas e são morais, portanto as minhas consequências são mais favoráveis a mim. Então, cumprindo a ética ancestral, você naturalmente já cria uma vida de um dinamismo melhor, né? Equilíbrio do seu Ori, para quem não sabe, Ori é a cabeça, né? A cabeça pensante. Ori também é uma divindade, é a sua divindade, é você como pessoa divina. Então o nosso Ori, ele comanda todos os nossos pensamentos, o nosso passo, o nosso dia, e é muito importante que você esteja afinado com ele, para que você não pense uma coisa e faça outra, não queira uma coisa e fale outra, tá? Não romantizar o sofrimento, né? A gente não quer romantizar o sofrimento. Ah, eu tô comendo pão que o diabo amassou, porque eu tenho que aprender alguma coisa. Não, não tenho que aprender nada sofrendo. Escutem o que eu vou falar para vocês agora. É obrigação do umbandista ser feliz e próspero financeiramente. A pobreza, a miséria, desonra ancestral. Você não só tem o direito, como tem o dever de almejar prosperidade na sua vida. Bens, dinheiro, conforto, porque o dinheiro, gente, não traz nada. O dinheiro, ele possibilita liberdade, e a liberdade traz tudo. Sabe por que nós estamos fazendo nessa live em Dubai agora? Não é porque a gente não tem dinheiro, é porque a gente não tem liberdade.
Eu não posso chegar no aeroporto agora e entrar no avião porque eu não tenho liberdade para fazer isso. Então o dinheiro ele traz liberdade. E ser livre é honra ancestral. Então você para com essa ideia de que pobreza dignifica o homem. Eu já falei para você na última live, hein, que se vocês perderam tá no YouTube. Pega lá no canal do YouTube, na Ascensão, estão as 3 lives. Foram as 3 lives ótimas, eu falei pra você. Pobreza não dignifica ninguém. Pobreza dificulta a vida. Pobreza dificulta as possibilidades. Pobreza mina as suas oportunidades. Então, ser feliz e ser próspero é uma obrigação do umbandista. Não romantizem o sofrimento. A gente não passa por situações difíceis porque a gente tem que aprender sobre elas. Tá? A gente tem que aprender com o ancestral. Eu aprendo o que é sofrimento porque o ancestral vem e me ensina. Eu não preciso viver nem passar no couro. Tá? E consciência. Entendimento do seu lugar de si, do para que você existe, de que forma que você toca as pessoas, de que forma que você significa para alguém. Então a própria consciência, né, nos traz aí qualidade de vida. Então, viver uma filosofia ancestral vai trazer qualidade de vida durante a vida e no pós-vida, tá? Deixa eu ver um pouquinho dos comentários de vocês antes de eu encerrar. Aí vai ter podcast com a Sophie. Gente, fica comigo até o final que eu tenho 3 recados mega importantes pra vocês. Eu já tô acabando. Só tá fazendo pra agradar. Exatamente, Ju. Não tem sentido da partilha, né? Perde o afeto. Tenho aprendido a escutar a intuição para saber o que utilizar numa oferenda. Não, isso é perfeito. Gente, conversem com Camila Espolon sobre oferenda. Nunca mais vocês vão pensar na mesma coisa. Nunca mais vocês vão pensar do mesmo jeito. É isso. Monta a sua oferenda. Não é a oferenda do Google, é a sua. Se você sentasse com o Xangô na mesa, o que você colocaria para ele comer? Entende? Que você ia olhar para ele com afeto. O que você vai cozinhar para ele com afeto, com coração feliz? Você vai falar que delícia, ele vai encher a boca com isso aqui. Isso aí tem muito mais valor do que você pegar um quiabo, passar na água e servir. Tá? Vamos lá. Eu coloquei algumas coisas aqui embaixo, mas não vou me aprofundar nelas hoje. Talvez num outro momento mais pra frente, né? Não é filosofia de Umbanda, karma, tá, gente? Não é filosofia ancestral. Eu tô pagando hoje o que aconteceu na vida passada. Não, você não vai pagar hoje por uma vida passada que você nem lembra que teve. Você não lembra o que você fez. Não seria nem justo, né, gente? Não seria nem cabível eu estar te cobrando hoje uma coisa que você fez numa vida passada. Então, sim, existe movimento de causa e consequência, mas isso não é karma, tá? A Umbanda não acredita em karma. Milagre, tá? Milagre é uma coisa acontecer pra você sem a menor possibilidade dela acontecer. Então, a gente não acredita nisso. Porque você faz as suas escolhas. Causa e consequência, banca de troca. Se você está ofertando e pedindo e tem como te devolver, você vai receber em troca. Não tem milagre, é um conceito cristão, tá? E a intervenção divina, sabe, gente? Tipo assim, eu quero andar de Ferrari, mas eu só gosto de trabalhar 2 horas por dia. Então, eu espero muito que Deus leia os meus pensamentos, veja a minha intenção, conclua que eu sou uma pessoa boa e me dê uma Ferrari. A gente também não acredita nisso, tá? O que é muito bom. E, inclusive, é assunto da nossa próxima live. Depois de amanhã. Autorresponsabilidade como aliada. Entenda como dominar e manipular a magia preta, causa e consequência, vai melhorar a sua vida. Beleza? Galera, seguinte. Amanhã nós estamos aqui 8h30 para falar sobre desobrigação de amor. Você não é obrigado a amar, nem pai, nem mãe, nem filho, nem tio. Você não é obrigado a amar. Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso amanhã, às 8h30, tá? Aqui no Instagram. Na quarta-feira a gente vai estar aqui de novo falando sobre autorresponsabilidade. Olha só, porque semana passada um monte de gente ficou sem e ficou me ligando depois. Não vai ter o que fazer, tá? O formulário para participar das aulas do Guilherme Watanabe já está disponível no link da bio.
O Gui vai estar comigo numa aula fechada pelo Google Meet na quinta-feira, às 8h30. O formulário tá na bio. Vai lá e responde, porque tem 50 vagas. Fechou, eu encerro. Aí a semana passada um monte de gente queria entrar, não tinha como eu abrir o formulário, tá, gente? Então vai ficar disponível segunda, terça e quarta. O Guilherme é pai de santo, um pai de santo gay, historiador formado pela USP, especialista em história da Umbanda. Então, se você quer entender mais sobre esses conflitos que eu te falei, de Zélio Fernandino de Moraes, a filosofia ancestral africana, o Calundu, pega com o Gui.